Você já se sentiu preso em um ciclo interminável de manipulação, onde cada palavra sua parecia ser usada contra você? Já teve a sensação de que, não importa o quanto tentasse manter a paz, sempre acabava sendo colocado como vilão? Se sim, então provavelmente conviveu com alguém cuja mente funciona de forma completamente diferente da sua, um narcisista. Narcisistas têm uma habilidade assustadora de fazer você duvidar de si mesmo. Eles sabem exatamente quais botões pressionar, quais palavras usar e quando atacar para deixá-lo emocionalmente vulnerável. Fazem você acreditar que precisa deles, que é culpa sua quando algo dá errado e que qualquer tentativa de se afastar é egoísta ou cruel. Mas aqui está algo que eles nunca imaginaram que você fosse capaz de fazer: parar de reagir. Sim, essa é a chave. É simples, mas profundamente transformadora. Porque o poder do narcisista vem de suas reações, seja raiva, tristeza, defensividade ou até mesmo amor. Cada emoção que você expressa diante deles é como combustível para seu controle. Sem isso, eles ficam perdidos, vulneráveis, impotentes. Este vídeo não é sobre vingança. Não é sobre fazê-los sofrer ou rebaixar-se ao nível deles. É sobre algo muito mais profundo: reaver sua própria liberdade. É sobre mostrar a esse tipo de pessoa que ela não tem tanto poder sobre você quanto acha que tem. Vamos explorar 6 estratégias poderosas que farão com que o narcisista questione tudo o que pensava sobre você. Estratégias que irão abalar não só sua visão de mundo, mas também seu senso distorcido de domínio. Estratégias que, sem violência, sem gritos, sem conflitos desnecessários, farão com que ele sinta arrependimento pelo resto da vida. Porque nada machuca mais um narcisista do que perceber que ele perdeu o controle e que você, por fim, recuperou o seu. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos por um processo de reconquista do seu tempo, das suas emoções, da sua história. Vamos aprender a parar de alimentar essa dinâmica tóxica, a criar distância segura, a cortar contato se necessário e, finalmente, a viver uma vida plena, feliz e verdadeiramente sua. Se você está cansado de sentir-se pequeno, manipulado, usado, então este conteúdo é para você. Prepare-se para virar o jogo, não com hostilidade, mas com inteligência, clareza e força interior. Você já reparou como algumas pessoas parecem precisar das suas reações emocionais mais do que você mesmo? Elas observam quando você fica bravo, triste, nervoso ou até feliz e usam isso contra você. Isso é especialmente verdade quando lidamos com alguém que vive para alimentar seu próprio ego, um narcisista. Para eles, suas emoções são como combustível. Cada vez que você reage ao que dizem ou fazem, você dá a eles justamente o que querem: atenção, poder, controle. Mas aqui vai uma ideia surpreendente. Você pode parar de dar esse poder a eles. Não pelo caminho da raiva ou da vingança, mas pela via muito mais inteligente e poderosa, sendo frio como gelo. Ser frio não significa ser rude, indiferente ou cruel. Significa aprender a proteger suas emoções. É como colocar um escudo invisível em volta de si, deixando claro que você não será mais usado como fonte de manipulação. Pense nisso como se suas emoções fossem dinheiro em sua conta bancária pessoal. Você trabalha duro para ganhá-las. Elas têm valor. E você tem o direito total de decidir a quem compartilhar e quando. Então, por que simplesmente entregar esse recurso valioso a alguém que só vai usá-lo contra você? Quando você aprende a manter o controle sobre suas reações, você corta a principal fonte de energia do narcisista. Sem reação sua, sem drama. Sem emoção sua, sem controle deles. É como tirar o plugue da TV. Não importa quantas vezes o narcisista tente te provocar, você simplesmente não responde. E isso muda tudo. No começo pode parecer difícil. Estamos acostumados a reagir automaticamente quando nos sentimos atacados, ofendidos ou até bajulados. Mas essa reação automática é exatamente o que eles esperam. Agora, você vai aprender a escolher quando falar, quando ouvir e, principalmente, quando não fazer nada. Seja pela forma como respondem às suas mensagens, pelas críticas disfarçadas de conselhos ou pelas tentativas de criar conflito desnecessário,
Você passará a ver esses comportamentos com outros olhos, não como algo que precisa corrigir ou defender, mas como padrões repetitivos que só servem aos interesses deles. E quando você começa a não cair mais nessas armadilhas, algo incrível acontece. O narcisista começa a ficar confuso, desconfortável, inseguro, porque a única coisa que ele realmente sabe fazer é manipular reações, e agora não há mais reação. Essa é a primeira grande estratégia. Seja frio como gelo. Controle suas emoções. Esconda o que sente até que não tenha mais valor para quem tenta usá-las contra você. É uma mudança pequena na superfície, mas imensa em resultado. É o primeiro passo real para recuperar sua liberdade. E lembre-se, não se trata de virar frio com todo mundo, apenas com quem insiste em usar seus sentimentos para se sentir superior. Você merece expressar amor, carinho e emoção com quem realmente os valoriza, com quem te respeita, com quem te enxerga como igual, com quem te vê como humano, não como objeto. Você já parou para pensar que, às vezes, dizer nada pode ser mais poderoso do que dizer tudo? Quando estamos lidando com alguém que costuma manipular, controlar ou usar nossas emoções contra nós, a reação imediata é falar, explicar, defender, convencer, pedir explicações, buscar justiça, tentar entender. Mas com um narcisista, essas reações não são uma solução. Elas viram armas nas mãos dele. É por isso que existe uma estratégia simples, porém extremamente eficaz: o silêncio. Não como punição, não como vingança, mas como proteção. O silêncio é uma barreira invisível, mas quase impossível de ultrapassar. É como erguer uma parede entre você e as tentativas constantes de controle emocional. Quando você se recusa a responder a provocações, ataques indiretos, perguntas armadilhas ou até mesmo mensagens vazias, você tira do narcisista algo que ele valoriza muito: atenção. Eles precisam da sua resposta, precisam ver sua reação. Isso alimenta seu ego, dá a eles a sensação de que ainda tem poder sobre você. Mas quando você fica em silêncio, algo inesperado acontece. Ele começa a duvidar, começa a imaginar o pior. Começa a se perguntar se você está feliz sem ele, se está falando mal dele, se está planejando seguir em frente. Tudo isso passa pela cabeça dele e o faz sentir inseguro, confuso e perdido. Porque o narcisista vive de reações. Sem elas, ele perde o chão. Vamos deixar claro, usar o silêncio não significa cortar contato definitivamente. Ainda vamos falar sobre isso. Significa escolher quando e como responder. Ou simplesmente decidir não responder nada. Isso não é frieza, é sabedoria. É o ato consciente de proteger sua energia, de não entrar no jogo sujo dele, de mostrar, sem palavras, que você não é mais um brinquedo emocional. Muitas pessoas temem o silêncio porque acham que estão sendo cruéis, distantes ou indiferentes. Mas a verdade é outra. Você está sendo inteligente. Você está se colocando em primeiro lugar. Está priorizando sua paz mental. Está escolhendo não gastar tempo e emoção com quem só traz desgaste. E isso, por si só, é um ato de força. Então, da próxima vez que você receber uma mensagem provocadora, uma crítica disfarçada, ou for pego em meio a uma discussão sem sentido, lembre-se, você não precisa entrar nessa batalha. Você pode respirar fundo, olhar para dentro e simplesmente se calar. Esse silêncio não será vazio, será carregado de significado. Será uma mensagem mais forte do que qualquer palavra. Será a prova de que você mudou, de que aprendeu, de que agora você decide quem merece sua atenção. E esse é um dos momentos mais poderosos na sua jornada de libertação. Claro, abaixo está a quarta parte do roteiro, com base apenas na inspiração do conteúdo original, reescrito de forma totalmente única e original, evitando qualquer repetição de palavras ou estruturas já usadas. A linguagem é clara, direta e fácil de entender. Às vezes, não é possível cortar contato completamente. Talvez o narcisista seja alguém que faz parte da sua família, ou um colega de trabalho,
ou até mesmo um antigo parceiro com quem você precisa manter algum tipo de interação, por questões práticas ou legais. Nesses casos, simplesmente desaparecer não é viável. Mas isso não significa que você tem que voltar ao papel de vítima ou permitir que ele domine suas emoções novamente. Existe uma alternativa poderosa: manter uma distância controlada. Isso não quer dizer ignorar totalmente a pessoa, nem ser rude. É sobre criar um limite claro e firme entre você e o comportamento tóxico dele. É como colocar um vidro entre vocês dois. Ele ainda pode ver você, mas não consegue mais tocar ou influenciar o seu mundo. O objetivo é impedir que ele continue usando você para satisfazer suas necessidades emocionais. E, ao mesmo tempo, proteger sua energia, sua paz e sua sanidade mental. Aqui vai algo importante. Pessoas assim costumam agir de maneira imprevisível. Um dia estão carinhosas, no outro frias e cruéis. Isso cria um estado constante de tensão, como estar em um terreno instável, sem saber quando vai acontecer o próximo tremor. Essa oscilação é proposital. Faz parte da estratégia de controle deles. Deixar você sempre alerta, tentando adivinhar o que vão fazer em seguida, buscando agradar, evitando conflito, vivendo à espera da próxima explosão. Mas você pode mudar esse jogo, não brigando, não se afastando totalmente, mas estabelecendo uma zona neutra onde ele não tem tanto poder. Como? Primeiro, respondendo com calma e neutralidade, mesmo quando ele tenta provocar. Mostre que você não está mais preso às reações habituais. Ele fala algo negativo? Você não entra no confronto. Ele tenta bajular? Você não cai na armadilha do elogio falso. Segundo, limitando o tempo e local de contato. Se for uma situação profissional, mantenha conversas curtas, objetivas e sempre em ambientes públicos ou com outras pessoas por perto. Evite ficar sozinho com ele, pois isso dá a ele a oportunidade de manipular. Terceiro, não compartilhe detalhes pessoais. Suas conquistas, sentimentos, planos, tudo isso vira munição nas mãos dele. Mantenha sua vida privada verdadeira longe dos olhos dele. Responda com frases genéricas, sorrisos leves e poucas informações. Por fim, esteja presente, mas não disponível. Deixe claro que você não está ali para servir, concordar ou seguir ordens. Você aparece quando é necessário, age com respeito, mas mantém sua força e independência. Quando você adota essa postura, algo interessante começa a acontecer. Ele perde a certeza de que ainda tem domínio sobre você. Começa a testar seus limites, talvez com perguntas indiretas ou tentativas de aproximação. Mas se você continuar firme, ele vai entendendo que as regras agora são outras. E isso mexe com ele, porque o narcisista odeia perder o controle. E quando percebe que você não reage como antes, que não cai nas mesmas armadilhas, ele sente insegurança, confusão, incompreensão. Você se torna imprevisível e isso o assusta. Mantenha-se firme nessa posição. Mesmo que pareça difícil nos primeiros dias, com o tempo ele vai entender que você não é mais a mesma pessoa, que agora você escolhe quando e como estar presente, e não ele. Este é o poder da distância controlada. Protege você sem fechar todas as portas. É uma barreira invisível, mas muito eficaz. Agora que você chegou até aqui, vamos parar por um momento para respirar fundo. Refletir e lembrar de uma coisa muito importante. Você não é responsável pelo comportamento dos outros. Essa ideia pode parecer simples, mas tem um peso enorme. Muitas pessoas passam anos carregando culpa, mágoa ou revolta por coisas que aconteceram em relacionamentos tóxicos. Mas a verdade é que você não escolheu ser manipulado. Você não decidiu viver sob controle. Isso foi imposto. E agora, você está tomando de volta aquilo que sempre foi seu, sua liberdade. Você aprendeu estratégias poderosas. Descobriu como parar de alimentar as emoções alheias. Compreendeu o peso do silêncio como proteção. Entendeu como manter distância sem perder sua essência. Viu como cortar contato é um ato de cuidado consigo mesmo. Aprendeu a não se desculpar por existir. E, mais do que tudo, descobriu como reconstruir sua vida longe da sombra de quem só traz escuridão.
E talvez a maior vitória de todas tenha sido perceber uma coisa. Não se trata de vingança. Trata-se de cura. O narcisista vive em um mundo onde tudo gira ao redor dele. Ele acredita que todos são espelhos disso ou daquilo, que todo gesto é uma tentativa de competir, conquistar ou ferir. Por isso, ele nunca imaginou que você faria algo tão diferente. Só ir em frente sem ódio, sem dor, sem olhar para trás. É isso que vai deixá-lo confuso. É isso que vai causar arrependimento. Não porque você fez algo cruel, mas porque você demonstrou algo que ele não entende bem. Felicidade independente dele. Quando você começa a viver bem, com leveza, com paz, sem raiva acumulada, sem necessidade de confronto constante, você mostra que ele não era tão indispensável quanto fingia ser. E isso mexe com a autoimagem de alguém assim. Mexe profundamente. Porque o pior medo de um narcisista? Perder o controle. E o maior golpe que você pode dar nele é justamente esse. Sair de cena sem dramas, sem brigas, sem tentativas de fazer com que ele entenda o que fez de errado. Basta seguir em frente. Você não precisa que ele mude. Não precisa que peça desculpas. Não precisa que admita nada, porque você já sabe a verdade. E essa verdade basta. Agora, sua missão é outra: cuidar de você. Fortalecer seus laços com quem te respeita. Investir no seu crescimento pessoal. Buscar alegria onde ela realmente existe. Criar memórias boas, significativas, verdadeiras. Reconstruir sua autoestima com amor próprio, compaixão e gentileza. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Existem milhares de pessoas que viveram situações semelhantes. Pessoas que também precisaram aprender a se proteger, a criar limites, a reconstruir sua confiança. Se puder, compartilhe sua história. Inspire alguém que ainda luta para sair dessa realidade. Mas faça isso sem amargura, como um testemunho de força, um exemplo de que é possível, sim, recuperar a própria voz depois de tanto tempo sendo abafada. Cada passo que você der agora será um passo em direção a uma vida mais leve, mais sincera, mais autêntica. E cada dia que passar sem olhar para trás será uma vitória não sobre ele, mas sobre suas próprias dúvidas, inseguranças e medos. Então, respire. Olhe para si mesmo, veja o quanto já mudou, o quanto já cresceu. E prometa a si mesmo que vai continuar se priorizando, porque você merece. Você sempre mereceu. Seja feliz, não como resposta à dor, mas como escolha consciente. Como demonstração de que você tem o poder de decidir o rumo da sua história. E que, a partir de hoje, vai escrevê-la com leveza, sabedoria e amor próprio. Essa é a verdadeira vitória. Aquela que ninguém pode tirar de você. Nem mesmo alguém que tentou controlar cada parte de você por tanto tempo. Parabéns por ter chegado até aqui. E obrigado por acreditar que você merece mais. Porque você merece.